Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar falando a primeira e última aula desse módulo, porque o módulo 9 é composto apenas por uma aula. Nesse módulo nós vamos falar sobre noções de biossegurança. Então, para a gente começar a falar sobre noções de biossegurança, a gente vai primeiro falar sobre o que é biossegurança. Então, no aspecto geral, biossegurança significa segurança em relação à vida. Então, de forma geral, a biossegurança, não é só apenas uma ação, são todas as ações, todos os métodos, procedimentos. Então, a gente já viu que no nosso módulo passado, a gente trabalha com muitos documentos, muitas normas, procedimentos operacionais, manuais de qualidade. Então, tudo isso é indispensável para que a gente consiga trabalhar com biossegurança. Porque biossegurança, a gente tem vários tipos de risco, que a gente vai ver aqui. Riscos acidentais, ergonômicos, físicos. Então, tudo que for envolvido na qualidade do nosso trabalho. Então, os tipos de risco em biossegurança, a gente tem riscos de acidente, riscos ergonômicos, riscos físicos, riscos químicos e riscos biológicos. Então, risco de acidente é qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo ou colabore para que ele se acidente. Então, a gente tem risco ergonômico, que é qualquer fator que possa interferir nas características psíquicas e fisiológicas do trabalhador, de forma a causar desconforto ou afetar sua própria saúde. Os principais exemplos de risco econômico são em relação à postura de trabalho. Risco físico é quando a gente está falando de agentes físicos, como energia, radiação, ruído, vibração, pressão anormal, temperatura extrema, radiações como ultravioleta, materiais cortantes, pontiagudos, entre outros. Então, a gente tem também o risco químico, que aqui já é tipo risco físico, só que aqui a gente está falando de agentes químicos. São substâncias químicas, substâncias ou produtos que possam penetrar no organismo, seja ela pela pele, pela via respiratória, também na forma de poeiras, névoas, gases, vapores, certo? E a gente tem o risco biológico, que já são agentes biológicos, como fungos, bactérias, vírus ou outros tipos de parasita. Então, esses agentes biológicos, eles podem ser o quê? Deglutidos, podem ser inalados, podem penetrar pela pele, certo? Através de um corte, algo parecido. Então, agora nós vamos falar sobre equipamentos de segurança. Primeiro, a gente tem o equipamento de proteção individual, que é também chamado de EPI. São elementos de contenção de uso individual, ou seja, é um equipamento que aquela pessoa recebe e somente ela vai utilizar. Serve para proteger o profissional contra agentes biológicos, químicos e físicos no ambiente de trabalho. Então, eles podem reduzir ou eliminar a exposição daquela pessoa, no ambiente contra esses agentes potencialmente perigosos. Então, primeiro a gente vai ver luvas, que é bastante dentro dos estabelecimentos farmacêuticos que a gente vai ver os EPIs que mais usam. Então, luvas. As luvas devem ser utilizadas para prevenir a contaminação da pele, das mãos, antebraço, com material biológico durante a prestação de cuidados e na manipulação de instrumentos e superfícies. Então, aqui a gente tem alguns tipos de luva e indicação de uso. Aqui é a luva de látex, que é a luva mais comum que a gente utiliza, em procedimento. Então, tem em contato com a membrana das mucosas, lesões, procedimentos que não requerem luva estéreo. Então, essa daqui não é uma luva estéreo, procedimento geral é a que a gente mais utiliza. Então, a gente tem também máscaras, que está sendo muito utilizado hoje. É um EPI muito indicado para a proteção de vias respiratórias e mucosa oral durante a realização de procedimentos também. Essa daqui é a máscara mais comum de TNT, que ela é a mais utilizada. É um material inerte e funciona como uma certa barreira, tem
uma eficiência de retenção e é descartável após o uso. A gente sabe que o tempo estimado de uso dela é cerca de 2 horas, né? Então, lembrete, nunca deixar a máscara pendurada no pescoço, no ouvido, tem que deixar ela na região em que ela foi destinada para estar. Descartar em recipiente apropriado, né? Principalmente se você está no ambiente hospitalar, todo material ele é potencialmente contaminante, então você não vai descartar no lixo comum. Então, não guardar nos bolsos, na gaveta, leva para casa, esse tipo de coisa, e não é certo. E a gente tem óculos de segurança, que é outro EPI, né? Devem ser utilizados em atividades que possam produzir respingos ou aerossóis. Eu trouxe para vocês óculos de nitro segurança, aquele transparentezinho, né? Que é o mais comum para a proteção de olhos contra impacto de partículas volantes. Partículas volantes, aquelas que no procedimento ela escapa, né? E aí ela vem parar no seu olho. Outro EPI é o jaleco, né? O jaleco tem vários tipos de material, né? Jaleco de algodão, jaleco de Oxford. Então a gente tem vários materiais, mas de forma geral ele é um protetor do nosso corpo, protetor da roupa, que deve ser usado exclusivamente no ambiente de trabalho, para prevenir a contaminação e exposição do seu corpo a agentes químicos, agentes biológicos. Outros EPIs, aqui são gerais, né? Avental, que é aquele avental plástico, né? Normalmente utilizado no processo de higienização, lavagem de material. Tem o gorro, né? Que é a touca, né? Touca descartável. Deve ser utilizado também no ambiente de trabalho e proporcionar uma barreira, né, efetiva contra respingos, aerossóis. Então, contaminar o seu cabelo, né? Couro cabeludo e as orelhas. Calçado fechado. A maioria dos ambientes é utilizado o sapato fechado, né, para a proteção dos pés. Também esse daqui é um para-pé, que é como se fosse de TNT, como se fosse um sapato de TNT, né? Que é também utilizado com sandálias para proteger, para manter a higienização daquele local. E geralmente a gente coloca em cima de outro sapato que você estiver utilizando. Então, a gente falou sobre equipamentos de proteção individual, são equipamentos de proteção que uma pessoa pode utilizar, e a gente tem equipamentos de proteção coletiva, que são utilizados por várias pessoas, basicamente por todo mundo, por isso que é coletivo. São utilizados para minimizar a exposição dos trabalhadores em caso de acidente, mas de forma coletiva. Esses exemplos dentro de laboratórios de manipulação são essas cabines e capelas, né? Mas também a gente tem esses equipamentos de sinalização, lava-olhos, placas de sinalização. Então, tudo isso é considerado também EPC. Então, vamos falar agora alguns conceitos de limpeza, desinfecção, esterilização, descontaminação e antisepsia. Então, limpeza é o procedimento de remoção de sujeiras, poeiras, insetos, sujidades, enfim, matéria orgânica. Usualmente se faz com sabão e água ação mecânica. E a gente tem desinfecção. Desinfecção é o processo que remove ou destrói a maioria, mas não todos os micro-organismos viáveis ali. É um processo físico ou químico que destrói micro-organismos. Geralmente na desinfecção a gente usa um agente desinfectante. E a gente tem a esterilização. Esterilização é um processo específico que ele promove a completa eliminação, destruição total de todas as formas de micro-organismos presentes naquele material, certo? E aí a gente tem descontaminação. Descontaminação é a desinfecção ou esterilização terminal de objetos. Principalmente são objetos que já foram utilizados, tá? Então, descontaminação é quando você vai fazer a desinfecção de objetos, principalmente aqueles que já estão contaminados. E aí a gente tem antisepsia e asepsia. Então, antisepsia é um processo pelo qual
micro-organismos presentes em tecidos são destruídos ou eliminados após a aplicação de agentes antimicrobianos, certo? A asepsia é o processo pelo qual se elimina o agente patogênico de um local após a aplicação de um agente antimicrobiano. Então, a técnica é quando limpamos, por exemplo, as superfícies inertes utilizando álcool 70. Então, a asepsia é o conjunto de medidas que permite manter um ser vivo em um meio inerte isento de bactérias. Limpeza feita, pelo paciente. Então, a antissepsia é a desinfecção de tecidos vivos com antissépticos, limpeza mais profissional. Certo? Então, vamos agora falar sobre a higienização das mãos. A superfície das mãos ela é muito contaminada, isso a gente já sabe, densamente contaminada. A maioria desses micro-organismos é facilmente removida através de remoção mecânica, A higienização correta ela tem uma forma, ela não é feita de qualquer jeito. Então, primeiro, abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar na pia, Aplica o sabão, uma quantidade suficiente aqui na palma da mão, e aí você vai começar a fazer fricção entre as mãos. E aí você vai esfregar entre os dedos, Pega uma palma da mão, contra o dorso da mão, da outra mão, entrelaçando os dedos, e aí troca, faz a mesma coisa. Você vai entrelaçar entre as digitais, vai esfregar o dorso dos dedos, Com movimentos de vai e vem, vice-versa, troca, faz a mesma coisa. Vai esfregar o polegar esquerdo com o auxílio da palma da mão direita e o outro polegar com a mão esquerda. Vai sempre trocar. Então, vai friccionar a ponta do dedo, digital, principalmente para lavar a unha, no centro da outra mão e assim a mesma coisa vai trocar a mão. Vem aqui, fazendo um movimento circular e vice-versa. Você vai esfregar o punho, esfrega o punho utilizando a mão direita, o punho esquerdo e o punho direito utilizando a mão esquerda. E aí você vai acionar a torneira e aí você vai higienizar a mão. Uma vez higienizada não pode mais tocar em nada. Vai enxugar, para que ela já está totalmente higienizada. Então, na ausência de uma pia com água e sabão, a gente faz a nossa antissepsia com álcool 70. Então, quais são as principais fontes de desinfecção e esterilização? Fontes que a gente utiliza para fazer desinfecção e esterilização. Então, a gente tem radiação, principalmente raio gama e luz ultravioleta. A gente tem o calor, pode ser o calor úmido, que é através desses equipamentos que são chamados de autoclave. São equipamentos exclusivos de esterilização. E estufa, através de temperatura, seja ela temperatura alta ou temperatura baixa, como aqui utilizando, freezer. Através de filtração, a gente tem membranas hoje que conseguem filtrar, partículas, bactérias e fungos. Tem também álcool, solução, forma líquida. Álcool 70 ou álcool iodado, que aqui ele ganha o adicional do iodo, que também é um importante antisséptico. E também tem gás, como por exemplo o óxido de etileno, que é muito utilizado para a esterilização desses materiais pérfidos cortantes. É um equipamento tipo uma autoclave, só que aqui ele utiliza o gás de óxido de etileno para fazer a esterilização. Para fechar esse assunto, vamos falar um pouquinho sobre resíduos nos serviços de saúde, Então, esses resíduos, eles são gerenciados de forma separada, são tratados de forma separada porque eles têm um grande potencial, de periculosidade. Então, de modo geral, os resíduos, eles são classificados assim. Grupo A, resíduos biológicos. Grupo B, resíduos químicos. Grupo C, resíduos radioativos. Grupo D, resíduos comuns. Grupo E, resíduos pérfuro-cortantes. Então, como é que é o acondicionamento desses resíduos para que eles sejam desprezados de forma correta?
No grupo A, que é também resíduos biológicos, esses sacos, né? Esse saco branco leitoso, certo? Nele ele vem dito substância infectante com esse símbolo aqui, que é o símbolo do grupo A. Resíduos químicos é no saco laranjado, com a identificação, né? Vem aqui o logo dizendo tóxico, realmente essa caveira aqui, dizendo que aqui tem resíduo tóxico. Aí a gente tem também o grupo C, que são rejeitos radioativos, né? Isso vai depender do tipo de periculosidade, mas geralmente no recipiente ele vem esse símbolo aqui, radioativo. E a gente tem o grupo D, que são resíduos comuns. Caso o resíduo seja classificado no grupo D, a gente pode ter reciclável e não reciclável. Se for reciclável, então a gente tem azul, amarelo, verde, vermelho e marrom. Todo mundo já viu essas lixeiras, então cada uma tem uma cor, porque ela é destinada para o material, que é justamente para ser reciclado. O grupo E são resíduos perfuro-cortantes, para coletar objetos, né, que perfuram e cortam ao mesmo tempo. Então, o local é essa caixa de paredes rígidas, que a gente chama também de descartex, né? Aqui a gente tem alguns símbolos que a gente pode encontrar em biossegurança. Vocês podem encontrar em ambientes, em instrumentos, em caixas, em sacolas, então vocês podem, que sinalizam. Então aqui, por exemplo, explosivo, risco radioativo, tóxico, risco de choque, risco biológico, comburente, inflamável, proteção obrigatória das mãos, dos vias respiratórias e olhos, proteção obrigatória do corpo, obrigado a lavar a mão. Então a gente tem muitos outros. Nessa última parte aqui, vou falar rapidamente que isso também é utilizado em biossegurança, se chama mapa de risco. Então, cada área ela é sinalizada com o risco que potencial que pode ter ali naquela área. Se eu estou falando de agentes químicos, é vermelha a bolinha. Uma bola maior é elevado e uma bola menor é pequeno, que são os exemplos que tem dos agentes, tá? Se eu estou falando de físico, é verde, certo? Ruído, calor, frio, pressão, umidade. Estou falando de biológico, é marrom. Risco elevado, médio e pequeno. E aí fungos, vírus. Estou falando que naquela área tem risco ergonômico, é amarelo, certo? Levantamento de transporte, de peso, repetitividade. Se o risco é acidente ou risco mecânico, né, é azul. É arranjo físico, iluminação adequada e tudo. Então aqui, mas assim, como que monta esse mapa? Como eu falei para vocês, isso depende da área. Esse daqui é uma planta de um lugar, e aqui vocês estão vendo que tem administração, almoxarifado, jardim, dispensa. Então, por exemplo, na administração, risco elevado é para ergonômico. Aqui, por exemplo, aqui na dispensa, a gente tem o risco elevado ergonômico, o risco médio físico e um risco pequeno biológico. Certo? Por exemplo, aqui no jardim, risco médio biológico, risco médio físico, certo? Então, aqui, linha de montagem, risco médio de basicamente tudo, né? Acidente, químico, físico, ergonômico. Então, cada área aqui, ela é categorizada de um risco, de todos os riscos que possam ter. Então, isso daqui é chamada mapa de risco, certo? Então, por hoje é só, nossa aula encerrar aqui. Próxima aula a gente já vai começar outro módulo, vamos falar sobre noções de primeiros socorros. E vamos dar continuidade no curso assim. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Leiam a apostila e façam os exercícios e até a próxima aula, ok?